Eu vejo muitas pessoas com uma certa dificuldade de entender a importância de praticar exercício físico, em especial o treinamento aeróbico. Mas muitas das vezes o fato da pessoa não ter o conhecimento aprofundado sobre alguns pontos principais de cada atividade ou qualquer comportamento que seja, pode dificultar a pessoa de entender e se aprofundar na atividade, né? Se automatizar a atividade para o contexto e para a rotina dela. Comigo mesmo, quando eu quero exercer uma nova atividade, praticar algo novo, entender mais sobre algum assunto para conseguir aplicar na minha rotina, eu tento estudar um pouco mais sobre aquela atividade para que eu conseguir ter mais repertório e motivação, né? Contexto para aumentar a minha motivação, para eu conseguir executar a tarefa com mais frequência e, consequentemente, talvez formar um hábito no médio e longo prazo. Então, o vídeo de hoje eu quero mostrar para vocês os principais pontos para vocês entenderem a importância de praticar o treinamento aeróbico, tanto para você que busca um objetivo mais estético, mas principalmente, que eu acredito que seja o plano de fundo aqui desse vídeo e do canal, né, é óbvio, na questão geral, né, de saúde e longevidade. Então, se você está querendo entender mais alguns dados, alguns pontos importantes do porquê que você deveria ou menos você deve fazer treinamento aeróbico, eu vou mostrar no vídeo de hoje a importância dessa principal atividade para que você consiga construir esse hábito, construir essa nova prática dentro da sua rotina e que você tenha todos os benefícios que ela pode te proporcionar. Tá ok? Então, para a gente começar, eu quero pontuar inicialmente a parte estética, né? Porque é onde algumas pessoas buscam treinamento aeróbico, assim como eu busquei também no início, por conta de eu estar acima do peso, ter quase sobrepeso, obesidade, ter alimentação desregrada, eu queria diminuir o meu percentual de gordura e eu já estava treinando musculação, já tinha começado a melhorar a minha alimentação. Eu entendi que precisava incluir o treinamento aeróbico na minha rotina. Mas por que o treinamento aeróbico é importante quando a gente está falando sobre o benefício estético? Porque o treinamento aeróbico ele vai servir como uma ferramenta para você conseguir aumentar o seu gasto calórico, ou seja, seu corpo já tem um nível de atividade, né, que gasta diariamente, já tem um nível de atividade da musculação, das suas tarefas. E quando você inclui o treinamento aeróbico, você aumenta mais a demanda desse gasto energético, né, por conta de você exercer um esforço. E quando você faz isso, você consegue aumentar o seu gasto, fazendo com que o seu déficit calórico, quando você está em dieta, né, em déficit calórico, aumente. Consequentemente, você consiga diminuir o seu percentual de gordura no médio e longo prazo, ou até no curto prazo, dependendo de como for o seu contexto. Então, quando você aumenta esse gasto calórico, no benefício estético, você consegue acelerar esse processo de perda de gordura. Aqui no meu canal tem bastante vídeo falando sobre isso. Então, se você quiser se aprofundar, é só acessar aqui o canal que tem bastante conteúdo falando sobre esse entendimento de perder gordura, cardio para perder gordura. E eu acredito que vai te ajudar bastante se você quiser se aprofundar nesse ponto. Agora, outros pontos que ele vai melhorar também é a sua sensibilidade à insulina, é o seu condicionamento no treino da musculação. Quando eu comecei a praticar o treinamento aeróbico, sem me aprofundar primeiro nos dados, só por benefício estético, eu percebi a melhora no treino. Eu percebi que o meu treino, a partir da metade para frente, eu já não estava tão cansado, tão ofegante. Quando eu fazia um treino mais volumoso, com mais repetições, eu também conseguia retomar mais rápido para séries válidas, né? Para séries de trabalho. Então eu percebi que o meu condicionamento cardiorrespiratório melhorou drasticamente. E mesmo assim, mesmo fazendo um cardio bem relativamente fraquinho, não era um cardio tão exorbitante, né? Um cardio bem feito, ou um cardio que eu costumo dizer que é colocar o coração para trabalhar. Então, quando você começa a incluir o treinamento aeróbico junto com a musculação e a alimentação equilibrada, você consegue ter esse condicionamento físico mais adequado. Então, isso é muito importante para você conseguir melhorar a sua performance também durante o treino. E quando eu falei da sensibilidade à insulina, o que isso está interligado, né? O que isso impacta no nosso benefício estético? Quando a gente se alimenta de forma mais limpa,
o nosso corpo consegue usar a fonte de carboidrato com mais eficiência e a fonte de gordura com mais eficiência. Ou seja, quando você mantém a alimentação mais equilibrada, você regula a sua microbiota, você regula a sua estrutura, maquinaria fisiológica. Eu uso bastante esse termo aqui, porque é uma maquinaria interna muito inteligente, muito bem estruturada, e quando você joga a favor dela, ela te responde muito bem. E o treinamento aeróbico não é diferente. Junto com a alimentação, treinamento e principalmente o sono, se você não tem um sono regular, essa maquinaria não funciona direito. Então, se atente bem nessa questão do sono também. O treinamento aeróbico impacta diretamente nessa sensibilidade à insulina, nessa flexibilidade metabólica, fazendo com que o seu corpo fique mais eficiente na hora de usar as fontes energéticas, né? Que é a fonte de carboidrato, a fonte de gordura, e também estruturar melhor a recuperação da síntese proteica, né? Você deixa a sua célula, né, sua mitocôndria muito mais eficiente, fazendo com que o trabalho dela fique mais adequado para o que ela foi feita. Mas como isso é só um ponto do vídeo inicial, eu não quero me aprofundar tanto nessa parte, porque eu acredito que boa parte das pessoas tem a noção disso, né? Mas se você não tem e tem dúvidas sobre isso, comenta aqui embaixo que eu vou te ajudar. Mas o treinamento aeróbico ele tem bastante impacto nessa parte estética. E você quer consolidar ele, mesmo que você não goste, procura entender mais sobre ele. Provavelmente você vai conseguir melhorar esse comportamento de forma mais expressiva quando você tem conhecimento sobre a tarefa, tá bom? Tenho certeza que isso vai ajudar. Aqui no meu perfil tem muitos assuntos relacionados à saúde e longevidade, então se você tem alguma dificuldade sobre eles, assiste os vídeos que você vai conseguir aumentar esse repertório. Então, assim, eu quero mostrar para vocês, inicialmente, o quanto é impactante a questão do treinamento aeróbico na nossa saúde. E para começar mostrando os dados, eu vou mostrar aqui para vocês alguns dados relacionados a uma parte mais intensa, né? Porque realmente faz diferença saber desses dados. Eu vou mostrar aqui na luzinha para vocês, ó. Aqui você consegue achar essa tabela aqui muito fácil no Google. Então é só você acessar aí, colocar esse título aqui que você vai achar esses dados atualizados. O mais atual que eu achei aqui foi de 2023 até 2023. Bom, o primeiro ponto aqui, ó, que a gente já começa a entender que é bem preocupante, é que o que mais mata no mundo hoje é as doenças cardiovasculares. Ou seja, doenças relacionadas ao sistema cardiorrespiratório cardiovascular. Então, muito provavelmente, uma pessoa que não tem um treinamento aeróbico minimamente cuidado deve ter mais riscos para ter esses tipos de eventos na vida dela, né? Ou seja, 18,1 milhão de pessoas acabam indo à falência por conta de doenças cardiovasculares. Olha que loucura, né? Ou seja, o nosso sistema cardíaco, muito provavelmente, é o que mais pode sofrer danos ao longo dos anos. Então, uma pessoa que não pratica o treinamento aeróbico, muito provavelmente tem um risco muito grande de passar por esses eventos. Então, quando eu olhei esse dado a primeira vez, eu nem olhei desse ano de 2023, eu olhei no ano de 2019, se eu não me engano. Isso já, tanto que não tinha nem Covid aqui, ó. Aqui tem já. 2019, a pandemia foi em 2020, então já não tinha o Covid. Então, ainda assim, desde 1970, você vai ver que no site dá para você puxar a barrinha e for trazendo os anos para trás, você vai ver as maiores causalidades de morte no ano. E você vai ver que a doenças cardiovasculares está em primeiro, está no top 1 desde 1970. Ou seja, a gente tem mais de 40, 50 anos aí que doenças cardiovasculares matam mais do que qualquer outra coisa. Só que, só dava para terminar o vídeo aqui. Só essa informação para mim já bastava. Não sei para você, né? Tem muitas pessoas que não basta. Mas para mim, na minha interpretação e na forma que eu interpreto as coisas, isso já era um bom indicativo para eu poder executar o treinamento aeróbico com uma certa frequência, mesmo que eu não gostasse. E eu realmente não gostava, mas eu fui adquirindo esse gosto, esse prazer de entender o exercício físico do treinamento aeróbico como uma prática necessária para o dia a dia. Tá, João, como a gente pode melhorar esse contexto para a gente não
não ter tanto risco de passar por essas fatalidades. Eu vou mostrar um dado de um artigo muito interessante, de um artigo longitudinal que pegou um grande grupo de pessoas, né, e estudou, né, esses grupos através de registros de hospitalares que os pesquisadores conseguem coletar de forma bem sigilosa, obviamente, mas que conseguem entender todo o prontuário de cada pessoa que passou por lá. E a gente consegue tirar um dado muito interessante, né? Porque os pesquisadores tiveram uma ideia muito interessante. Bom, se tem muitos riscos de ter essas fatalidades com doenças cardiovasculares, vamos tentar entender se o VO2 máximo, que eu já vou explicar o que que é isso, calma, que eu já explico mais ou menos o que que é isso. Vamos ver se o volume de oxigênio máximo das pessoas estão interligados com isso e se elas têm uma probabilidade de ter menor esses eventos ao longo da vida, né? Então, quando a gente vai, deixa eu passar aqui para vocês verem, ó. Quando a gente vai entender o que é VO2 máximos, eu vou explicar para vocês aqui o que eu anotei para ficar mais simples, né? Porque senão eu vou falar de uma forma muito técnica e muito provavelmente alguns de vocês podem não entender. Então, o VO2 máximo é basicamente o volume máximo de oxigênio que uma pessoa consome durante um exercício físico intenso ou no exercício físico moderado, né? O quanto ela consegue fazer a troca gasosa. Então, ou seja, consumir o oxigênio, eliminar o CO2, ou seja, o coração ter essa permeabilidade de estruturar o movimento por um certo período intenso, máximo, né? Então tem exames hoje sobre isso. Eu vou tentar deixar aqui no vídeo para vocês a foto de um exame de geralmente de como faz o VO2 máximo. Vocês vão perceber que são pessoas que colocam vários eletrodos, sobem numa esteira, põem uma máscara e você entrega o seu melhor lá para você entender, para captar o máximo de troca gasosa que você faz, o quanto o seu coração consegue sustentar essa intensidade e como isso impacta diretamente no seu sistema cardiovascular, né? Então nessa tabela aqui eu vou mostrar para vocês mais ou menos só uma referência para vocês terem uma ideia de como funciona. Uma pessoa que não tem uma baixa performance de VO2 máximo vai ter um percentual de menos que 10, certo? Uma pessoa que está abaixo da média, ela vai ficar entre 10 e 11. Uma pessoa que está acima da média, ela vai ter entre 11 e 12,9, 11,1 e 12,9. Uma pessoa elevada vai ficar entre 13 e 14,9. E elite são os aí já que as pessoas são do alto rendimento, né? As pessoas que já têm atletas ou pessoas que são realmente praticantes do treinamento aeróbico árduo, né? Constante. Então, aqui das mulheres, né? Obviamente, ó, woman, e aqui dos homens, né? Que você percebe que nessa tabela aqui tá bem diferenciadinho homem e mulher. E é interessante porque tem essa diferença fisiológica, né? Então, o homem acaba sendo aqui, ó, maior que 16,3, ou seja, o volume de oxigênio dele é maior, né? Aqui fica entre 14 e 16,2, 13 por 13,9, 10,8 por 12,9 e menor que 10,8. Então, aqui é o homem fica na performance baixa, baixa da média, acima da média, elevado e elite. Então vocês percebem que ao longo da idade também, ó, isso diminui, né? Faz sentido, né? Porque ao longo da idade a gente vai perdendo com o processo de envelhecimento a nossa capacidade de gerar esforço, tanto quando a gente é mais novo. Então, faz sentido ao longo da idade isso aqui diminuir. Mas pense numa pessoa de 60 a 69 anos com 13 de VO2 máximo. Porra, isso é elite demais, né? E aqui, ó, esse estudo em especial, deixa eu arrumar a luzinha aqui pra vocês, pra ver se eu consigo deixar ela. Eu acho que vou ter que arrumar minha câmera, porque senão ela vai ficar ruinzinha. Vou diminuir aqui, vou ficar aqui no cantinho pra vocês conseguirem ver melhor, tá bom? Aqui, ó, vocês vão ver que tem 122 mil informações de dados demográficos, né? Então tem várias formas aqui, ó, a causalidade de morte, vários dados muito interessantes. Então você percebe, ó, que tem muitas pessoas com um baixo volume de oxigênio, né? Um baixo VO2 máximo, uma quantidade muito grande ainda relativamente abaixo da média, uma quantidade até que relativamente boa
em pessoas acima da média, em pessoas elevadas, mas elite são muito poucas, né? É o esperado, né? O que geralmente pode acontecer. Então, vocês vão ver que tem. Isso, se eu não me engano, é só de homens, né? Que mostra nessa parte demográfica. Então, esses dados aqui traz bastante informação sobre os dados demográficos que eles conseguiram coletar dessas pessoas nesses centros médicos, né? Porque todo mundo que faz o exame vai informar muitas coisas. Tantas dessas coisas aqui, quanto, sei lá, até consumo de álcool, tabagismo, medicamento controlado. E esses dados depois podem ser transportados para isso, né? Então é interessante. É claro que esses artigos, eles têm limitações significativas, mas vocês vão ver que não só esses artigos, mas existem outros replicados que apontam para o mesmo caminho, né? Pessoas com volume de oxigênio baixo acaba tendo maiores riscos de eventos cardiovasculares, ou seja, morrer de doenças cardíacas. Então agora a gente vai para o último ponto aqui, ó, extremamente importante. Pessoas com baixo, tá vendo aqui na luzinha, ó? Pessoas com baixo, muito abaixo do VO2 máximo, tá mais próximo do 1. Quanto mais próximo do 1, é maior a probabilidade de ter esses eventos. Então, pessoas com muito baixos VO2 máximos acabam tendo muito mais riscos do que a pessoa que está abaixo da média. Quase a metade, se eu não me engano é metade, né? Ou abaixo da média. Ou seja, a pessoa que pratica um pouquinho de treinamento aeróbico, sei lá, 2, 3 vezes na semana, já diminui quase 50% da probabilidade dela ter um evento cardiovascular. Olha que loucura, né? E isso é outro dado muito interessante que você não vê só nesse artigo, você tem vários, e é dose dependente. Quanto mais a pessoa treinar, menos ela vai ter a probabilidade de ter esses eventos. Ou seja, a probabilidade de você ter um evento cardiovascular no seu processo de envelhecimento é menor, quanto mais treinado você for. Então, esses dados, eu quis trazer um pouco desses dados um pouco mais técnico hoje, justamente para aumentar esse repertório para vocês e vocês conseguirem levar isso para o cotidiano de vocês. Pensando no médio e longo prazo, isso pode ser muito importante para reforçar o comportamento de vocês. O treinamento aeróbico, nem que você faça na bike, na esteira, na rua, na escada, é interessante você executar. Tenta começar com 2, 3 vezes na semana, 4 vezes na semana, depois você vai aumentando o subsequente, porque ela é dose dependente, ok? Vocês viram nesse dado, eu tenho vários outros artigos demonstrando. Se vocês quiserem, comenta aqui embaixo que eu mando para vocês as referências dos outros artigos que eu acabei vendo sobre isso. E assim vocês vão ter mais entendimento da importância de praticar o treinamento aeróbico, tá ok? Se você gostou desse vídeo, deixa o like aqui e comenta aqui embaixo assim: fiquei até o final. Isso mostra o quanto vocês estão preocupados, assim como eu, na saúde de vocês, tá ok? Deixa o like, se inscreve e valeu você que ficou até o final. Te vejo no próximo vídeo.